Fala comigo, Fogão. Sabadão no Rio de Janeiro, sábado de sol. Vamos fazer um esquenta para Botafogo e Cruzeiro, que jogam hoje às 9h30 no Newton Santos. Primeira rodada do retorno, jogo fundamental para nossa caminhada. Como eu falei no último vídeo, vai ser importante o fator casa nesse segundo turno. Nós jogamos 10 jogos no Newton Santos, então se a gente ganhar esses 10 jogos em casa, a gente já tem um título praticamente encaminhado. A gente precisa de pelo menos 11 vitórias nesse segundo turno e um empate para ser campeão, ou 12 vitórias, que a gente chega naquele número mágico de 75 pontos. Para começar esse esquenta, eu vou trazer aqui uma matéria do GE, assinado pela Jéssica Maldonado. Ela é uma setorista do Botafogo, e eu achei muito interessante essa matéria, que ela lista 5 motivos que podem explicar a liderança do Botafogo nesse primeiro turno. Então, pegando essa matéria, o primeiro ponto que ela lista aqui que pode explicar essa nossa liderança é o ímpeto ofensivo. A gente fez 31 gols em 19 jogos nesse primeiro turno. Primeiro time na história a fazer gols em todos os jogos do campeonato até aqui. O time do Arthur Jorge é um time muito ofensivo. Desde o primeiro momento que ele chegou, o primeiro jogo dele foi na altitude, pela Libertadores, ele já entrou com 4 atacantes. Então o Botafogo é um time muito vertical, que procura sempre o gol. E o incrível que a gente conseguiu equilibrar isso. A gente é a terceira melhor defesa do campeonato. Então assim, o Botafogo é um time que faz muito gols e também tem uma solidez defensiva. Então o ímpeto ofensivo é uma das coisas que levaram a gente a essa primeira liderança. Somente em 2003, São Paulo, Cruzeiro e Atlético Mineiro chegaram perto, mas não conseguiram atingir essa marca aí de gols em todos os jogos do primeiro turno. O segundo ponto, que é focar no resultado. O resultado é o mais importante para esse time de Arthur Jorge. Então assim, embora a gente tenha o segundo melhor ataque do Brasileirão, nem sempre os resultados vieram de uma forma fácil. A gente foi o time que desde 2002 ganhou mais jogos de 1-0 no Campeonato Brasileiro. Então assim, muitas das vezes a gente fez um gol e soube segurar o resultado, às vezes até soube sofrer. O time foi bem na defesa e a gente garantiu a vitória por 1-0. Não importa, o importante são os 3 pontos. A gente tem uma mentalidade, esse time do Arthur Jorge, e o Arthur Jorge implementou uma mentalidade de resultado e vencedora. Vamos vencer, vamos fazer gol, vamos jogar bonito, mas principalmente vamos vencer. Se nem sempre dá para jogar bonito, o importante são os 3 pontos. Terceiro motivo aí também é a nossa mentalidade com pés no chão. Às vezes eu brinco com amigos meus, amigos próximos, que esse ano é pés no chão. Equilíbrio, tranquilidade, focar no que a gente precisa ser feito e pés no chão. O Arthur Jorge trouxe isso muito para o Botafogo. Acabou com aquele discurso de oba-oba, de posição, de segue o líder, de líder da tabela. A gente vai ter um campeonato dificílimo, vai disputar até o final com outros concorrentes. Então a gente precisa ter os pés no chão. A comissão técnica optou, na maioria das vezes, por colocar em campo o que tinha de melhor. Então assim, sempre focou no resultado da vitória das partidas. Muitas das vezes a torcida até achava que tinha que poupar um jogador ou outro, mas existia avaliação e o que a gente tinha de melhor, na maioria das vezes até aqui, o Arthur Jorge colocou em campo. Isso mostra que o foco dele é no resultado, trabalhando jogo a jogo. O importante é o próximo adversário. Ele não pensa lá na frente não, ele pensa no Botafogo aqui e agora. Isso é muito importante, porque a gente pode ter perdido o campeonato ano passado com essa perda de foco. Já estava pensando lá na frente qual time que a gente ia ser campeão, sendo que a gente tinha que enfrentar um outro adversário logo ali na frente. Isso é muito importante pra gente, ter os pés no chão. Claro, um elenco forte, porque a gente, ao longo da temporada até aqui, a gente teve muitos desfalques por lesão, muitos jogadores importantes fora, e mesmo assim o time deu uma resposta, o elenco deu uma resposta e supriram essas ausências. Então o Botafogo hoje é um time muito equilibrado, muito forte. A gente tem que tirar o chapéu pro John Textor, porque realmente ele investiu, ele colocou dinheiro nesse elenco. Por mais que tenha alguns jogadores que podem sair no ano que vem para a Europa, a gente tem um trabalho hoje formado, um elenco forte, e ainda vão chegar mais peças. Ontem saiu já em todos os veículos de imprensa que cobrem o Botafogo que o Matheus Martins fechou. O Botafogo sanou todos os problemas que tinham com a Udinese. O atacante deve assinar esse fim de semana e chegar no Brasil antes mesmo do jogo contra o Bahia. Fundamental ele chegar, porque a gente teve essa baixa do Júnior Santos, muitas das vezes em jogos fica faltando aquela
aquela profundidade na substituição, e o Matheus Martins vai ajudar muito nisso. Além dele, tá um zagueiro para chegar e o lateral grego que pode fechar nas próximas horas, nos próximos dias. Então, assim, o Botafogo continua se reforçando e ainda tem um elenco muito bom e deu resposta com as lesões que nós tivemos. O Júnior Santos e o Eduardo vão fazer falta, mas a gente tem time para brigar até o final, chegando essas novas peças aí também. Outro ponto é o bom aproveitamento contra os times do G4. Se a gente pegar os times que disputam com a gente campeonato, ano passado a gente fez isso também no primeiro turno muito bem, e esse ano também. A gente ganhou todos os times que estão ali brigando com a gente. Nós ganhamos o Flamengo, nós ganhamos o Palmeiras. No começo do campeonato, o Atlético Mineiro era visto como um time que poderia brigar por título. Nós ganhamos eles também. Do G4 ali, a gente só teve o tropeço contra o Bahia em casa, que foi um erro ali de escolha. Eu acho que o Arthur Jorge foi muito impaciente, a gente estava com o jogo dominado, faltava 15 minutos ainda para acabar o jogo. Ele bota o Barbosa no ataque sem necessidade. E assim, a gente poderia pelo menos ter empatado com um ponto a mais agora, mas também não adianta lamentar. O nosso aproveitamento é muito bom entre esses times de topo da tabela, e isso é fundamental para manter a gente lá em cima. Confronto direto é fundamental para manter a gente na parte de cima da tabela. E isso é um dos pontos também que levaram o Botafogo a essa liderança do campeonato. Mas vamos analisar já o jogo de hoje. Interessante é o seguinte: eu vi algumas estatísticas que mostram que o Cruzeiro é uma pedra no sapato para a gente também. O Botafogo não vence o Cruzeiro desde 2011 no estádio Newton Santos. Ou seja, são 13 anos atrás, com gol de Louco Abreu, que a gente ganhou o Cruzeiro. Gol de cabeça de Louco Abreu, a gente ganhou o Cruzeiro. 13 anos de vencer ele no nosso estado, nos nossos domínios. É um tabu que a gente precisa bater. Hoje, mais um. A gente vem quebrando tabus aí do ano passado para cá. Hoje, completamente possível a gente fazer isso, ganhar o Cruzeiro, botar para trás isso também. É um time que é muito difícil, vem jogando bem, vem fazendo um bom campeonato. Tem peças muito importantes, como o Matheus Pereira, que é um dos craques do campeonato. Então, um jogador muito difícil de ser marcado, mas a gente tem time para ganhar eles. E assim, dos times do G13, a gente pode incluir aí o Atlético Paranaense. Então, dos 13 grandes considerados, o Botafogo já venceu todas as equipes, exceto uma, que é o Cruzeiro. Então, assim, para completar o desafio, é preciso quebrar uma invencibilidade de 12 jogos do Cruzeiro contra a gente. Isso contando tudo, seja em casa, seja fora. A gente precisa quebrar esse tabu e vencer o Cruzeiro hoje. Vai ser um jogo muito difícil. O Cruzeiro está bem armado. Eles só estão jogando a Sul-Americana e o Brasileiro e não vão ter jogo da Copa do Brasil nesse meio da semana. Então eles devem vir com força total, porque eles vão descansar no meio da semana. A gente na terça-feira já tem um jogo contra o Bahia super difícil e importante. Mas assim, o Arthur Jorge tem que entrar com o melhor que ele tem hoje. O melhor nem sempre são os melhores jogadores. De repente, avaliar qual é o time que está mais fresco, preservar os jogadores que precisam preservar, que estão com muito desgaste físico. Eu entendo que o Luiz Henrique está jogando todos os jogos. A gente precisa segurar essa minutagem deles para poder ter esse jogo importante contra o Bahia e ele jogar, e logo depois vem a Libertadores. A gente não pode correr risco de perder mais um jogador importante. Então assim, a gente já vai ter o desfalque do Marlon Freitas por terceiro cartão amarelo e o Cuiabano também por terceiro cartão amarelo. Então o Arthur Jorge já vai poupar esses dois jogadores. Eu entendo que ele pode mexer também na estrutura da equipe, colocar alguns jogadores que rendem também e dar mais minutagem para eles, preservando alguns jogadores que estão jogando há muito tempo. Vamos abrir aqui o GE para ver a possível escalação do Botafogo de hoje, o que o GE entende que pode entrar em campo hoje, que acho que não vai fugir muito do que a gente entende do que o Botafogo pode entrar, não. Então assim, a provável escalação do Botafogo para hoje, do GE, né? Eles colocaram o John, Damian, Soares, talvez o Matheus Ponte entrando ali também. O Matheus Ponte pode surgir hoje sim, o Damian vem jogando todos os jogos. A gente precisa preservar um pouco ele, é um jogador que já tem 36 anos. Então assim, controlar a minutagem, como eu falei. Bastos, eu acredito que o Halter deve jogar hoje, então deve ser John, Matheus Pontes, Halter, Barbosa e Massal. Essa pode ser a zaga.
Gregory ou Alane no meio do campo, Danilo Barbosa, Luiz Henrique, Tietê e Savarino. Eu acho que ele vai mexer nesse meio campo que o Gé colocou aqui. Eu acho que o Alan vai entrar, mas eu acho que deve ser Alan e Danilo Barbosa. O Tietê pode fazer um meio campo caindo para a esquerda, junto com Savarino, Tiquinho e Carlos Alberto pode surgir hoje. O Luiz Henrique pode ser um pouco preservado, eu entendo assim. Mas o Gé colocou aqui Luiz Henrique, Tietê, Savarino e Tiquinho Soares no comando do ataque. Acredito também que Tiquinho Soares começa jogando hoje. E assim, principal hoje é a gente controlar a minutagem para jogar terça-feira. Mas, como eu falei, o Arthur Jorge vem mostrando até agora que ele pensa jogo a jogo, ele não pensa num jogo depois do que ele vai enfrentar agora. Então eu acredito que ele vai entrar com o melhor que ele tem no momento para enfrentar o Cruzeiro. Então não me surpreende a gente ver jogadores que de repente a torcida acha que tem que poupar jogando hoje, mas é importante a gente controlar essa minutagem e eu tenho certeza que o Arthur Jorge está olhando para tudo isso. Vamos entender um pouco como vem um Cruzeiro para isso. Por causa do terceiro cartão amarelo, o zagueiro Zé Ivaldo está fora da partida. O argentino Villalba entra na defesa. O meio atacante Barrial volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão, mas deve compor o banco de reserva, com Matheus Henrique assumindo a titularidade. Então o provável Cruzeiro para hoje vem com Cássio, William, João Marcelo, Villalba e Kaique, Luiz Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e talvez o Barrial, que deve começar no banco, Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge. Grande destaque desse time é o Matheus Pereira, então o Botafogo tem que ficar de olho nesse jogador, porque ele é o cara que, além de chegar bem no ataque para finalizar, ele tem gols também, ele tem bastante assistência no campeonato. Ele é o cara que organiza o meio-campo do Cruzeiro. Então a gente anulando o Matheus Pereira, a gente já dificulta muito o jogo do Cruzeiro. E o Botafogo sempre com aquela saída vertical do Newton Santos, muito rápido, muito intenso, buscando o jogo, buscando o gol. A gente precisa garantir esses 3 pontos em casa e é de suma importância para a gente continuar o nosso campeonato. Eu reforço aqui, estou batendo nessa tecla. O fator mando de campo vai garantir o nosso campeonato nessa segunda metade da temporada. A gente precisa fazer o nosso dever de casa e esse dever de casa começa hoje. A torcida talvez não chegue muito junto hoje, até porque a gente tem jogos importantes pela frente aí também, que devem angariar mais torcedores. É uma pena, porque o Botafogo é líder, a gente precisa muito da vitória hoje. No Newton Santos eu acredito nos 20 mil hoje, um pouco mais. E a gente precisa empurrar quem estiver lá, soltar a voz, para a gente buscar mais essa vitória. Vai ser muito importante começar o segundo turno já vencendo, até porque os nossos concorrentes vão ter jogos um pouco mais fáceis do que o nosso, mas não existe jogo que não seja complicado no Campeonato Brasileiro. Vamos para cima, vamos focar jogo a jogo e que o Botafogo faça um grande resultado hoje. Curte esse vídeo, compartilha o canal, se inscreve, a gente está numa meta aí de chegar a 300 inscritos. Esse é o Fogo Viral, o meu nome é Davi, esse é o Botafogo do nosso jeito. Eu vou sempre trazer vídeos da forma que o Botafogo é, da forma que a torcida curte. Daqui eu tô indo pra praia, vou tomar um chopinho. Hoje é dia de Botafogo, fogo neles, vamos pra cima. Esse é o Fogo Viral, valeu!